E nenhuma delas é esta inevitabilidade que falei aqui, que nos tem assombrado nos últimos anos. Até porque em política não há inevitabilidades, há opções. As consequências dessas opções é que depois podem ser mais dolorosas ou menos dolorosas, mas são opções. Como de resto Aristóteles Sousa Mendes nos mostrou. A primeira inevitabilidade, que não é uma opção. Somos finitos. Temos um prazo de validade. Fisicamente. Depois, em contexto de fé, podemos entender que estamos aqui numa caminhada, numa peregrinação. Esse é o contexto de fé. Mas, na verdade, estamos diante de uma inevitabilidade. Somos finitos, temos um prazo. A segunda, e para mim mais importante, é que estamos condenados a nos relacionarmos. Nós somos seres em contexto e em relação. Ninguém é uma ilha. E se somos o que somos, é porque temos um contexto, temos um passado, temos um presente, temos um futuro. Que nem precisa de ser o que nós vivemos diretamente, nem sequer precisa de ser aquele que está na nossa memória direta. Se estamos aqui hoje, é porque há um motivo. E se calhar nem o controlamos. Somos também os nossos antepassados, porque herdamos um contexto. Por outras palavras, nascemos já com uma dívida e um dever. E se não pedimos a ninguém para nascer, e por isso nascemos sozinhos, também iremos morrer sozinhos. Ninguém nasce por nós, ninguém morre por nós. Mas neste intervalo, somos em relação, somos em contexto. À medida das nossas relações, das relações que nos definem. As relações que construo e que destruo, as opções que tomo, definem-me, fazem e dizem. E o gesto mais humilde pode ter um tremendo impacto amanhã. A intervenção de uma professora hoje, nos equívocos da linguagem ou na assertividade das circunstâncias numa sala de aula, pode criar um prémio Nobel amanhã ou um assassino. O gesto, fruto da relação, a palavra no momento, a decisão na hora, faz a diferença. Pode fazer a diferença. Um gesto lúcido de uma desobediência em nome da consciência salvou pelo menos 30 mil pessoas. A relação e o peso da relação e a importância que eu dou à relação e assim a importância que dou ao outro. E isto pode levar-nos a uma terceira, também vou chamar de inevitabilidade, como consequência. A chamada então ao exercício da consciência. Pela construção ética e moral, pela base da inevitabilidade da relação, desenvolvemos o sentido do bem. O sentido do bem. Da dignidade, da humanidade, do dever e do direito, do equilíbrio, da justiça. A consciência, o alicerce do discernimento, não sendo uma inevitabilidade básica da nossa existência, é uma inevitabilidade no ser humano, no ser pessoa em relação. E afinal, o que é o homem? Seremos uma tensão entre estes polos. Há momentos em que tendemos mais para o drama da finitude e condicionamos os nossos gestos e a nossa vida pelo medo e pelo tempo. Aristides não atuou seguindo este paradigma. Há momentos em que a nossa vida só faz sentido em relação, entregamos de tal forma aos outros, que não conseguimos depois permanecer em solidão, e também precisamos de momentos de solidão. E há momentos em que nos elevamos para repensar os caminhos e as opções, exercitando a consciência que, por sua vez, condicionará tudo o resto. O que é o homem, o que nos define, o que nos faz diferentes. E isto leva-nos a uma outra dimensão, a coerência. A coerência pode ser boa ou má. Eu estou nas tintas, perdoem-me a expressão, para a coerência de um assassino. Estou nas tintas para a coerência de um homem que prometeu dar uma sova a uma mulher. Estou nas tintas para essa coerência. Ou para a opção política coerente de quem defende a pena de morte, ou para a opção coerente de um qualquer defensor de ideologias racistas ou intolerantes. Para essa incoerência estou nas tintas. Nos últimos dias temos assistido, permitam outra parte, a um interessante debate sobre a coerência, uma espécie de elogio da coerência, mas sobre essa também não vou pronunciar. Hoje somos tomados pelo paradigma da coerência, um estereótipo. Porque a política e os políticos não são coerentes, banalizamos a coerência. E surpreendemos-nos diante de exemplos de coerência. De facto, a palavra de honra já há muito passou à história, não é?
mas como acontece na política, a consciência sem coerência de pouco ou nada vale. Eu diria que a coerência será o grande medidor da consciência. Francisco de Assis, o patrão desta casa, dá-nos grandes lições de consciência e coerência. Mas voltemos a Aristides de Sousa Mendes. Em que momento é que aquele homem percebeu que tinha de atuar como atuou? Em dezembro de 2013, fui então surpreendido por uma carta de Aristides de Sousa Mendes, descoberta pela família. E obrigado, António, por me teres a falar da carta. Uma carta que Aristides de Sousa Mendes queria fazer chegar ao Papa Pio XII, mas que aparentemente nunca chegou. Ter-se-á perdido numa qualquer mala diplomática ou atirada para um qualquer cesto da censura. O cesto pode ser da censura do Estado ou da censura eclesiástica, obviamente. Datada de 10 de maio de 1946, explicava a decisão de salvar os refugiados. Sendo um homem de fé, Aristides escreve que procurou salvar toda aquela gente cujas vidas circunstancialmente dependiam de si. Cito: era preciso desobedecer às instruções draconianas de Salazar para cumprir a lei de Cristo. Como crente, teria ouvido a voz de Deus. Garantidamente ouviu a voz da consciência. Em 1946, convém lembrar, Aristides e a família já eram ostracizados social e politicamente. Mas já se falou disso aqui. Até os amigos receavam aproximar-se. Naquela carta, temos um homem magoado porque cumpriu o que a consciência ditara. E ainda para mais em contexto de fé. Sentia-se injustiçado. Aquela carta era um clamor ao Papa, mas sobretudo um desabafo a Deus. Um SOS. Cito: dirijo-me ao Papa, representante de Cristo na Terra, para pedir misericórdia para quem não quis senão cumprir as palavras divinas e assim foi favorável aos judeus por amor a Jesus Cristo. Cito ainda: logo que foi conhecida a minha ousadia, fui destituído do posto e severamente castigado por Salazar para satisfação da disciplina e, como ele próprio reclamou, de uma declaração de Hitler, o anticristo. Cito ainda: reduziu-me a mim e à minha numerosa família à mais cruciante miséria, como se, ao contrário da digna atitude que tive para com os refugiados, fosse apenas um criminoso de guerra. Convém lembrar que a situação de Aristides era do conhecimento do cardeal patriarca e do núncio na altura. Não há remédio para uma situação destas? Perguntava Aristides. Não haverá maneira de fazer justiça a quem não duvidou sacrificar-se provocando aplausos gerais pela sua atitude humanitária e acolhedora? Ele reconhecia o seu feito. Era vaidoso, reconhecia o seu feito. Não há vaidade em reconhecer os feitos quando a consciência determina os nossos atos. Aristides esperava um consolo divino, mas, sobretudo, aguardava pelo consolo humano. Numa segunda carta, um mês depois, Aristides de Sousa Mendes diz que espera uma palavra para consolar o coração inquieto, mas essa palavra não chega. Precisava que a autoridade religiosa que sustentava a sua fé, o Papa, lhe dissesse que não agiu mal ao salvar os judeus. E aqui temos a tremenda ironia deste episódio. Quando a ação da consciência nos liberta para atuar em coerência, o meio tem de reagir. Muitas vezes, demasiadas vezes, a ação da consciência rasga o óbvio, faz a ruptura, precipita a fatura. É a tal contracorrente. Antecipa a mudança, mas não está ainda ao alcance da compreensão geral. Por isso é que é uma ruptura. Por isso é que abre caminho. A ação da consciência, em determinadas circunstâncias de ruptura, isola e traz a dúvida. Porque se trata de uma opção, implicará sempre a dúvida, que só o tempo pode clarificar. O tempo e, obviamente, o meio.
a lembrar a demanda de Jó, que é também o reflexo da eterna tensão entre a obediência e a vontade própria.